Queria dar boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo a gente na live do Instagram do IFES Vila Velha. Eu sou o Lauro, sou professor de matemática do IFES e a gente está desenvolvendo ao longo dessa semana o projeto chamado Conexão IFES, em que a gente faz transmissões ao vivo. Iniciou as nossas atividades com um bate-papo com a professora Marcela, que é a professora do IFES, que falou um pouquinho sobre as questões científicas do coronavírus. Na quarta-feira a gente teve também um bate-papo sobre o ensino superior, com 3 universitários que contaram experiências para a gente relacionadas à engenharia química, à medicina e também à arquitetura. E hoje a gente vai receber 3 convidados que já são pessoas formadas e que estão atuando na área e que se formaram de diferentes formas, né, com graduação ou não. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre essas experiências profissionais e sobre esse itinerário formativo que essas pessoas trilharam até alcançar essas profissões. O assunto de hoje, então, é mundo do trabalho e a gente vai conversar com o professor Fabrício, que é professor do IFES, mas também engenheiro eletricista, com a Samira, que é dentista, formada aqui pela UFES, que agora mora em São Paulo, e com a Thaís, que é comissária de bordo, ex-aluna do IFES, e que nesse momento está em São Paulo também. Então a gente vai começar com o Fabrício e depois a gente passa para os outros convidados. Vamos só chamar aqui o Fabrício para ele entrar ao vivo. Oi, Fabrício. Oi, boa tarde, Lauro, tudo bem? Tudo bom? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá boa a iluminação ou tá muito escuro? Não, tá ótimo. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conversando com a gente hoje. A gente está falando hoje sobre a questão do mundo do trabalho e a gente vai conversar com algumas pessoas que têm experiências profissionais das mais diversas áreas, seja elas necessitando de formação específica em graduação ou não, para que os nossos alunos, toda a comunidade acadêmica, saibam, né, quais são as possibilidades, né, em relação ao mercado de trabalho. Então eu queria de novo agradecer, apresentar o Fabrício, que está aqui com a gente hoje. O Fabrício ele é engenheiro eletricista pela UFES, onde ele também fez o mestrado. É professor atualmente do IFES Campus Guarapari. Foi meu colega no IFES de Vila Velha, no IFES de Linhares. E também faz parte do EMEP, do grupo de pesquisa que está promovendo essas atividades aqui pelo Instagram do IFES Vila Velha. Então, eu queria agradecer e começar falando um pouquinho com você, Fabrício, sobre o curso de engenharia elétrica, né? Porque a gente tem muitos alunos no IFES que estão querendo fazer engenharia, seja ela elétrica, ou mecânica, ou civil, enfim, das mais diversas engenharias. E eu queria que você começasse esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a sua formação, como é que você, onde você estudou no ensino médio, se foi instituição pública, particular, e como é que você chegou até a UFES, onde você cursou engenharia elétrica. Bom, boa tarde, Lauro. Boa tarde para todo mundo que está aqui acompanhando a nossa conversa. Queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz com a oportunidade de vir aqui contar para todo mundo um pouquinho da minha carreira. Bom, eu comecei a estudar eletricidade no ano 2000. Tá? Eu fui menor aprendiz do Senai na época e eu fiz o curso de eletricista geral. Na época, o meu pai é aposentado da Vale, e eles, não sei se ainda existe, né, mas tinha um concurso, digamos assim, e aí você virava menor aprendiz e estudava eletricidade por 2 anos. Tá? E aí, em 2001, então, eu me formei como eletricista geral, né, que era o título, e é o rapaz que vai na casa para fazer instalação, trocar lâmpada, instalar ventilador, esse tipo de coisa. Bom, eu era da 8ª série, terminei de fazer o Senai, de cursar no Senai, eu já era do primeiro ano. Tá? Eu estudava na época numa escola particular, era uma cooperativa chamada Copeduc, ficava no município da Serra. E aí o segundo ano, quando era do segundo ano, eu fiz estágio na EDP Excelsior, tá? De fevereiro até dezembro.
Então foi ali a minha primeira experiência profissional. Então eu vou contando um pouco da experiência profissional, porque principalmente elas ficaram encruzilhadas, assim, a experiência profissional com a minha formação acadêmica. Sim, sim. E aí, então, no segundo ano eu estudava à noite, numa escola particular também em Vila Velha, e eu era estagiário na Excelsa das 8 horas da manhã até as 17 horas. Bom, você está me acompanhando, Laura? Acho que caiu um pouquinho a conexão comigo, mas retornando aqui. É, e aí, no terceiro ano, eu estudei na escola particular também, Contec, só que na metade do ano eu passei para o Cefetes na época. Acompanhando o Fabrício. Responda aqui, por favor. Oi, oi, tá me acompanhando, Laura? Oi, Laura? A gente. Você está conseguindo me acompanhar? Agora sim. Até onde vocês conseguiram me escutar? Porque a gente, na verdade, só para explicar para o pessoal que está assistindo, a gente está com problema de internet na longa da semana em vários locais, inclusive na Grande Vitória. É, e aí a internet acaba caindo, a gente perde a conexão com o colega e também a minha cai e a gente sai da live. Mas vamos continuar da gente parou. Você estava contando sobre a sua formação e falou da sua experiência de estágio na Excelsa. Foi até onde, pelo menos eu consegui acompanhar. Tá bom. Então, eu era do segundo ano, fiz esse estágio na Excelsa. Eu trabalhava basicamente junto ao setor de compras, fazendo análise de processo de materiais da rede elétrica. Então, tudo que Sim. a Excelsa ia comprar passava no setor que eu trabalhava. A gente analisava os equipamentos que os fornecedores iriam fornecer na compra, né? E aí falava se serviria ou não dentro das normas da Excelsa. Então foram lá uns 10 meses, mais ou menos, que eu fiz isso. E aí no terceiro ano eu resolvi não continuar o estágio, porque era o ano do vestibular, né? E aí eu resolvi só estudar, mas na metade do ano acabou que eu fiz a prova do Cefetes, na época ainda não tinha o IFES, né? Então nós tínhamos aqui na Grande Vitória o Cefetes Serra e o de Vitória, acho que eram as duas possibilidades, né? E na época eu fiz a prova do Cefetes da Serra, que hoje é o IFES, o Campus Serra, né? E eu passei para fazer o curso técnico, aí um curso concomitante, noturno, curso técnico em automação industrial. Bom, iniciei no segundo semestre, então era o terceiro ano, estava estudando para o vestibular e comecei a fazer de noite o curso técnico em automação industrial. E aí era o seu. Vamos ver se eu estou acompanhando. É o seu segundo curso de formação profissional. Perfeito. Você já tinha feito no Cefet, era o seu segundo curso. E era primeiro no Cefetes, né? Mas o Senai foi o primeiro, o Cefetes está sendo o segundo. E aí, no final do ano, eu acabei de passar no vestibular, lá na UFES, no curso de Engenharia Elétrica. Então, assim, eu me apaixonei desde o começo, né? Porque a Engenharia Elétrica já seria, então, o terceiro curso. Na época, eu fiquei fazendo aí por um ano e meio o curso técnico de noite e cursava a Engenharia Elétrica. Era diurno, né? Porque tinham aulas matutinas, algumas aulas no vespertino. E você chegou a pensar em outro curso ou não? Desde quando você começou, você falou, não, é esse que eu quero por conta dos cursos que você já tinha feito? Então, desde que eu estudei eletricidade, eu gostei muito, tá? Mas eu vou ser bem sincero, eu decidi mesmo que talvez seja a profissão que eu quero levar aí até a minha aposentadoria. Isso deve ter uns 5 anos. Então, a dúvida acho que está na cabeça de quem está pensando aí no Enem, né?
E ficou na minha até agora, até os meus 30 anos, né? Ainda tinha essa pouco de Tem gente dúvida, que né? acha que resolve, né, quando faz, né? Fez Enem e resolveu todos os problemas, né? Ah, não Não é assim, resolve? né? Não, é difícil. E eram áreas, eu sempre gostei muito de biologia, que são áreas, assim, bem distintas uma da outra, né? Tanto que quando eu me Aham. formei no curso de engenharia, eu tentei, procurei na época a segunda opção de curso, foi no ano de 2009 eu terminei o curso, né? A formatura foi em 2010, Sim. só que naquele ano não teve a segunda opção, né? Mas ainda é um projeto futuro. Se der tudo certo lá na frente, eu ainda quero estudar um pouco de biologia para matar, pelo menos a curiosidade, se eu vou gostar ou não, né? Mas, É. voltando, lá no curso de engenharia elétrica, então fiquei. Foram 6 anos da faculdade, porque no começo, quando eu fazia o Cefetes, eu atrasei umas disciplinas para conseguir formar no Conciliar. Cefetes, né, conciliar, e depois eu acabei trancando um semestre do curso, quando eu era do sétimo período, para tentar um concurso. Talvez seja até assunto de uma outra história, porque nem teve concurso na época, tá? Mas aí me formei no final de 2009, né? Durante o curso de engenharia elétrica, eu tive primeiro contato com pesquisa, né? Até então os cursos que eu havia feito, eles eram cursos bem práticos, tanto o de eletricista quanto o de técnico, e quando eu era do terceiro para o quarto período da faculdade, eu comecei a pesquisar com a professora Raquel, e ela é minha orientadora de pesquisa na área de eletricidade até hoje, espero que continue aí até o final. Assim como o Lauro é meu orientador na área de educação. Bom, e aí eu fiquei cerca de 2 anos fazendo pesquisa, e no final desses 2 anos foi quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez. Foi numa escola estadual chamada Arnulfo Matos, que oferece o curso técnico de eletrotécnica, fica no bairro Aham. Ipu, que é ali pertinho da UFES. E desde 2006 para 2007 eu comecei a dar aula lá e fiquei basicamente até o final de 2010, que foi quando eu entrei no mestrado. Eu era professor contratado, Entendi. né? Então não era Sim. concursado, né? Todo ano era Aham. professor de contrato temporário, né? Os chamados VTs. E fiquei lá um tempão nisso daí. Depois que eu me formei, eu dei aula no Senai também. E aí, para completar a minha formação, eu, em 2012, entrei no mestrado. E daqui a pouquinho eu falo melhor sobre a experiência profissional, né? Mas no mestrado eu saí para trabalhar, depois voltei para terminar o mestrado. E no final do mestrado entrei no IFES. Então, as coisas foram um pouco atropeladas uma em É. cima da outra. Na verdade, eu digo que talvez tenha sido um pouco de misturar, né? A teoria com a prática, né? Desde o início dos seus cursos que você tinha a oportunidade de fazer estágio e estudar, e isso, de certa forma, na hora da sua formação, né? Quando você faz uma disciplina e que você está fazendo um estágio, seja ela na engenharia ou em outra área, né? Isso acaba agregando valor na hora da sua formação, né? Com certeza, faz muita diferença. Inclusive, enquanto eu cursava o curso de engenharia, eu percebia que algumas disciplinas eu tinha até uma visão bem diferente dos meus colegas, que eram assim bem teóricos, né, porque eu não tinha mesmo conhecimento, né, e eu já tinha uma visão mais prática, assim, porque eu tinha feito algumas aulas de laboratório, no estágio tive a oportunidade de conhecer algumas daquelas coisas, né, que a gente vê no livro lá, como é que elas realmente são na prática, na Aham, instalação elétrica. Fez muita diferença, sem dúvidas alguma. entendi. E durante a graduação, quais foram, além, né, da experiência? Agora eu estou te ouvindo, Lauro. Você estava falando que durante a graduação e aí cortou para mim.
Isso, durante a graduação você teve essa oportunidade de conciliar teoria e prática, e você contou que isso mudou um pouco, mas além dessas experiências que você já contou da escola e na época do técnico na Excelsior, quais outras experiências você já teve? Então, quando eu estava no penúltimo semestre do curso de engenharia, eu fiz estágio numa construtora civil, que fazia estágio acompanhando a parte elétrica da obra, né? Então, a construtora tinha lá o setor responsável por fazer a análise do projeto e o acompanhamento da execução do projeto elétrico. E aí, quando eu me formei, né, eu trabalhei um tempo nessa empresa, né, cerca de um ano e 3 meses. Trabalhava numa obra da prefeitura de Cariacica, tá? Então, eles estavam fazendo a reforma da prefeitura e eu fiquei lá responsável por acompanhar a implementação do projeto do elétrico e de cabeamento estruturado, que são as redes de computador e telefone, basicamente, junto com o data center que seria instalado dentro da prefeitura. Então, eu fiquei esse ano, eu trabalhava em 3 lugares, parecia daquele seriado lá, né? E aí eu trabalhava então na construtora pela manhã, eu dava aula no estado de tarde e eu dava aula no Senai à noite. Então, eu fiquei no ano de 2010 fazendo isso, então essa foi, junto com a experiência de professor, eu pude dar aula então assim para o estado e pude dar aula também para o Senai, que é um curso diferente. O Senai era um curso profissionalizante, né, um curso bem prático mesmo, e o da escola do estado era aquele mesmo curso técnico do que eu iniciei a aula, né? E aí, pode falar, desculpa. Não, pode continuar. Bom, a construtora era basicamente esse meu trabalho, né? É um trabalho importante e tem muito engenheiro que se forma para trabalhar com projeto elétrico, né? E aí tem os engenheiros que se formam para poder fazer o projeto, que é pegar uma instalação, fazer consulta às normas vigentes no país, para determinar a quantidade de tomada, os cabos que devem ser instalados, quantidade, eletrodutos, né? Elaborar um projeto, né? E existe um engenheiro, que era o que eu fazia, na área de projetos, né, que acompanhava a execução. Então, pegava um projeto que já foi feito, né, analisava se realmente era coerente o projeto que foi elaborado, né, e indicava para os eletricistas. Apesar de eu também ser eletricista, né, eu tinha os eletricistas que trabalhavam na obra, né, então isso era uma coisa boa, que eu poderia acompanhar o trabalho deles. E eu realmente sabia a prática, como é que ela deveria ser feita. Então, é mais interessante em termos de gerenciamento, digamos assim, da execução de um projeto, você saber como que ele deve ser realizado. Aí foi isso, né? E aí eu, então, voltei para estudar para o mestrado. Voltei assim, eu morava em Vitória o tempo todo, então o mestrado também foi na UFES, então iniciei o mestrado, e aí abandonei os meus trabalhos para poder me dedicar aos estudos. E aí, no final do ano de 2012, que era o meu segundo ano de mestrado, no segundo semestre apareceu a oportunidade da EDP novamente, só que o setor de energia brasileiro é separado em 3 setores por obrigação. Tem que ter um setor de geração de energia, um de transmissão e um de distribuição. A distribuição, aqui, né, é responsável, era a EDP Excelsior, ainda aqui, né, por anos. E eu fui trabalhar na chamada EDP Energética, que era a responsável por geração. Era do mesmo grupo, né, só que eram empresas diferentes. Eu morei em Alegre. Que era no sul do estado, né? Oi, desculpa? E era no sul do estado, né? Isso. Na verdade, ela pegava todas as do Espírito Santo, que eram do grupo EDP. Tá? Eu não tenho certeza, se eu não me engano, eram 9. Tá? Tinham 2 usinas hidrelétricas e o restante eram chamados PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas. A diferença básica, digamos assim, em termos de potência gerada, quantidade de energia instalada, a quantidade de energia que ela vai gerar. Tá? Eu trabalhava em 2 PCHs que ficavam lá no sul, em Alegre. Né? Uma ficava dentro mesmo da cidade de Alegre, né? Passava pela cidade, e a outra era cerca de 10 quilômetros do estado do centro. Fiquei lá 10 meses trabalhando. Tá? Eu fazia parte da equipe chamada equipe de manutenção. Tá? Essas PCHs, elas são todas geradoras chamadas desassistidas, né? Não precisa ter ninguém lá dentro para poder operar ela. Elas são operadas, inclusive as do norte do país, que pertencem ao grupo EDP,
elas são operadas de carapina na serra. Então, é um E rapaz aí que você fica na frente do computador. operava remotamente, por assim dizer. É isso aí, é um rapaz que fica na frente do computador, clique lá do mouse e escreve a potência que ele quer gerar na máquina e toda a usina se autoconfigura para poder atingir o patamar de geração que ele solicitou. Mas o que era o trabalho que eu fazia então? A gente ficava sempre a postos em uma das usinas, ou em casa também, né? Em qualquer momento do Aham. dia ou da noite, quando acontecia um problema, eles entravam em contato e aí eu, juntamente com um técnico de eletrotécnica e um técnico de mecânica, nós nos deslocávamos até a usina para poder identificar lá qual era o problema visualmente e aí tomar as medidas cabíveis, né? Que era desligar, às vezes desligar a máquina, às vezes dar manutenção com a máquina funcionando, às vezes era algum animal que tinha entrado e Aham. um gambá, uma aranha, e aí gerou um sinal de alarme, e a gente Sim, meio que toda simplesmente manutenção, né, para identificava. fazer. É isso aí. Às vezes a manutenção demorava 1 hora, às vezes demorava 3 dias. E aí era bastante trabalho, às vezes tinha um pouco trabalho, mas na maior parte das vezes gerava um trabalho bem grande. Tinha que passar o final de semana inteiro trabalhando na manutenção. Entendi. E, como eu disse no início da nossa live, a gente tem muitos alunos no IFES que querem fazer algum tipo de engenharia, né? E alguns especificamente a engenharia elétrica. E aí eu queria ouvir de você, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que dica, que recomendação você dá em função da sua experiência profissional sobre essa questão do estágio, fazer o estágio durante o técnico, fazer a graduação, conciliar o estudo com o trabalho, e a experiência que você teve como aluno da graduação, a partir dela, o que você deixa para os nossos alunos que estão assistindo aqui? Bom, aí é uma opinião, claro, né? Mas que vai uma sugestão em relação à minha opinião. Se você puder cursar o curso técnico antes de entrar na engenharia, eu acho muito importante. Primeiro, para você realmente conhecer um pouco do trabalho, mesmo que sejam níveis diferentes, né? Assim, o engenheiro, no final das contas, ele vai executar uma função diferente no processo produtivo, o que quer que seja, mas você conhecer o que você vai gerenciar no curso técnico, por exemplo, é muito importante. Primeiro, para você descobrir se você gosta, né, se você tem alguma aptidão ou realmente um interesse para trabalhar naquilo, e depois que durante o curso vai te ajudar muito a entender muitas coisas que você vai estudar. A engenharia, ela cresceu muito nas últimas décadas em termos de áreas de conhecimento, né? Então, assim, é basicamente impossível um professor de engenharia ele tentar num curso de 75 horas, por exemplo, ou de 60 horas, passar tudo que um eletricista, um técnico, um engenheiro tem que saber. Então lá ele vai ser bem específico no ensino do engenheiro, né? Mas aí quando você já tem um técnico antes, ajuda sem dúvida alguma a entender o porquê de muitas coisas que você está estudando ali. Para quem quer estudar engenharia, ele é um emprego muito importante, tá? É uma área muito importante. Tá? A sociedade que a gente vive, ela depende muito do trabalho do engenheiro, né? Vou falar mais da minha área, né? Hoje, basicamente, tudo que a gente faz depende da eletricidade. Então, a live que nós estamos fazendo, o telefone que nós estamos utilizando, o armazenamento da comida que a gente usa depende da chegada de energia elétrica nas nossas casas. Então, ele é um trabalho assim, fundamental para a existência da sociedade atual, né? Então, eu diria isso como um incentivo, digamos assim, né? O super-herói da engenharia em termos de eletricidade ali, o engenheiro, né? Dentro da engenharia, tem diversas sub-áreas de estudo, né? Tanto que no começo nós tínhamos apenas a engenharia elétrica, né? No começo que eu falo assim, até meados dos anos 90, né? Final da década de 90, e aí, como começou a aumentar muito essas sub-áreas da engenharia elétrica, que eu posso destacar aqui, basicamente, as que são separadas hoje no IFES e na UFES, né? Que é a engenharia de computação, a engenharia de produção, a engenharia de controle e automação. Todas essas engenharias, elas são derivadas da engenharia elétrica, né? E talvez aí uma importância também do curso técnico, né? Você talvez tentar se enquadrar melhor em qual ou quais dessas você tem mais afinidade, né?
A engenharia elétrica, Aham. ela estuda um pouquinho de cada uma delas, mas ela não vai se aprofundar demais em uma dessas áreas, né? Mas ela te dá uma visão geral muito legal, né? O curso que eu trabalho hoje, ele é um curso onde ele é mais específico, digamos assim, né? Para a formação de engenheiro que trabalha no setor de potência elétrica, né? Que é geração, transformação, distribuição de energia, né? O de Vitória também, mais nesse sentido, né? Enquanto da Serra, que é o de controle de automação, por exemplo, né? Ele não deixa de ser uma área da engenharia elétrica, mas é mais específico para automação de processos industriais e residenciais. Bom, não sei se eu estou falando demais, mas Não, tá ótimo. bom, então é isso. Procurem dar uma olhada. Hoje a gente tem YouTube, muito vídeo, né? Então, dá uma olhada no que faz o engenheiro eletricista. Né? Não, apesar de eu ter falado mais aqui da geração de energia e de excessos, que são setores que eu tive maior experiência, assim, né? O cara que estuda engenharia elétrica, ou moça que estuda engenharia elétrica, ela pode se formar, pode trabalhar no setor de telecomunicações, por exemplo, pode trabalhar na Vivo, na Oi, na TIM, nessas empresas. Ela pode trabalhar no hospital, por exemplo, na manutenção elétrica do hospital. Ela pode trabalhar lá em geração, distribuição de energia. Ela pode ser autônoma, fazer projetos. Ela pode trabalhar numa indústria de uma metalúrgica, tipo uma Vale, uma Arcelor. Então, assim, as oportunidades são imensas. Eu acho que o mercado ele nunca vai fechar para essas pessoas. É claro que vão existir momentos que vai ter uma demanda maior, momentos que vai ter uma demanda menor, né? Igual agora, por exemplo, a gente está passando por esse momento diferente, então provavelmente agora nos próximos meses a gente vai ter uma alteração grande, né, da procura por esses profissionais mais qualificados, que normalmente são profissionais mais caros para as empresas, né? Mas eu acho que sempre vai ter, eu acho que a tendência é aumentar e não diminuir a procura por profissionais da engenharia elétrica, principalmente. Entendi. Então, obrigado pela conversa de hoje. A gente pode voltar depois em outras oportunidades para dizer de outras histórias que a gente sempre tem para contar. Queria, em nome do IF de Vila Velha, em nome do EMEP, grupo que você também faz parte, agradecer a sua participação. E é isso. Tá bom? Tá bom, Laura. Obrigado de novo pela oportunidade de vir aqui contar para vocês um pouquinho da história. Eu vou continuar acompanhando aqui as próximas entrevistas. E sempre que vocês acharem que eu posso contribuir, eu vou estar sempre disponível para estar aqui contribuindo. Um abração para você, para todo mundo do Campus do Adélio e para todo mundo que nos assistiu aqui. Tá bom, obrigado. A gente vai encerrar agora com o Fabrício e vai chamar a Samira, que está assistindo a gente, mas só já deixando aviso que pode ser que a conexão caia de novo, porque a gente está muito estável. Então, se a gente cair, aguarde que a gente já retorna. Vamos agora à nossa segunda convidada. Agora a gente sai da área de engenharia e avança para a área das ciências da saúde. E a gente vai chamar a Samira, que está assistindo a gente. Vamos aguardar a entrada da Samira. Oi, Samira. Oi, tá me ouvindo Tudo bem? bom? Eu também. Tá parecendo que tá travando um pouquinho, mas estabiliza, é assim mesmo. Pra mim tá travando um pouco. Mas daqui a pouco ela fica mais estável. Ele ajusta Ah, a tá certo. resolução e a transmissão. Queria agradecer por aceitar esse nosso convite, de estar aqui participando da live de hoje. A gente está promovendo essas lives para mostrar para os nossos alunos, né, e para toda a comunidade como que funcionam algumas profissões. E aí também falar um pouquinho da formação de cada um de vocês, né? A gente teve o Fabrício agora há pouco falando da área de engenharia, e agora você para falar, mudar um pouquinho o foco, falar um pouquinho da área de ciência da saúde, mais especificamente da odontologia, né? Então, para quem está assistindo a gente agora, a Samira, que está aqui com a gente, ela é dentista formada pela UFES, tem um mestrado em odontologia também na área
pela USP, para a Faculdade de Odontologia da USP, e agora está cursando doutorado também lá em São Paulo, na USP de Bauru, né? Um pouquinho longe da gente aqui, mas a Samira é aqui da região, inclusive foi minha colega de turma no ensino médio, né? Tive o prazer de estudar com a Samira, e agora a gente está aqui conversando para a gente falar um pouquinho, né, para os meus alunos sobre a sua experiência profissional. Então eu queria, de novo, agradecer e pedir que você começasse falando um pouquinho sobre a sua experiência no ensino médio, que eu conheço, mas as outras pessoas não conhecem, e falasse um pouquinho sobre como foi a época do vestibular, como que você decidiu fazer o curso de odonto. Eu ainda percebo que, por mais que sejam diferentes os cursos, tem muita aluno que ainda tem dúvida se faz odonto ou se faz medicina, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse dilema, que alguns alunos, apesar de serem cursos diferentes, ainda possuem essa dúvida, e um pouquinho ainda, antes de entrar na UFES, como é que foi a sua vida? Bem, gente, boa tarde para vocês. Eu sou Samira, como o Lauro falou. Primeiro, muito obrigada a você pelo convite. Já vou mandar um beijão aqui para uma galera que está nos comentários, a Júlia, a Sônia, o professor Vinícius, que é aqui de Bauru também, e que é um parceiro nosso. Mas, enfim, eu estou aqui em São Paulo, em Bauru, especificamente, fazendo o doutorado agora. E a minha área é prótese, né? Reabilitação oral, que é a área que eu escolhi, que foi a área que me apaixonei. Mas voltando historicamente aí, como que foi isso? Primeiro, a decisão pelo curso, na realidade, foi muito de supetão, assim. Eu gostava muito da área da saúde, sempre gostei, era uma área que me interessava, achava bacana tudo. Sempre tive contato com alguns profissionais nesse sentido. E eu queria ajudar as pessoas, assim, de alguma forma eu queria, queria ajudar as pessoas de alguma forma. E daí eu escolhi a odonto, assim, de uma forma, né, que foi meio de supetão, mas foi uma área que eu me encontrei. Eu me apaixonei muito pela profissão, assim, estou extremamente feliz pela profissão. Enfim, e foi assim. Mas lá no ensino médio, eu fiz todo o meu ensino médio em escola pública. Fiz o pré-vestibular também num cursinho público em Vitória, que foi o PUPT, né? A gente fez junto, o PUPT, e aí eu estudava, né, no ensino médio normalmente, e à noite a gente fazia esse pré-veste, aí o PUPT foi um ano de muitos estudos, que não era fácil, né, porque eu morava em uma outra cidade, eu morava na Serra, quem é do Espírito Santo sabe que tem, né, esse trâmite aí, levava um tempo para chegar em casa, então era bem suadinho, assim, mas é o que todo mundo passa, né, um ano de muito esforço para quem é aluno de ensino médio, é um ano que a gente acaba focando bastante nisso e evitando sair, faz, né, bastante esse tipo de restrição para conseguir conquistar um sonho. E foi isso que aconteceu comigo, acontece com várias pessoas, eu estudei bastante, e aí passei na UFES, que é a federal, aí do Espírito Santo, para cursar a graduação, certo? Sim. E aí, tem uma galera falando que tá sem sinal, você tá conseguindo escutar bem? Não, eu tô acompanhando perfeitamente. Então tá bom, qualquer coisa vocês me falem aí. E daí na graduação, passei por esse período da graduação, que também não é fácil, a odontologia é um curso de caráter integral, então as aulas são de manhã, tarde, algumas aulas se estendem aí no período noturno, mas são bem poucas na realidade. E foram, pela estrutura curricular da UF, são 5 anos de estudos, aqui em Bauru, na USP, são 4, um pouquinho diferente, enfim, aí então fiz esses 5 anos aí, e dentro da odontologia, da carreira odontológica, a gente tem algumas opções, assim, né, no que seguir depois da graduação. Então, tem uma parcela muito grande dos profissionais que começam a fazer as especializações, né, então, especialistas em ortodontia, dentística, enfim, várias especialidades, e tem uma outra parcela de profissionais que preferem cursar o ensino de pós-graduação, o estrito sensu, né, que seria mestrado e doutorado. E daí eu escolhi fazer o mestrado e logo que eu me formei, eu consegui passar na prova aqui na USP de Bauru, que também era um outro sonho que eu tinha. E aí consegui passar,
fiz o mestrado, já fiz defendi, né, a dissertação, e agora estou no processo do doutorado, finalizando nesse momento. Assim, né? Vamos ver até quando. Não, E eu queria que você me contasse um pouquinho sobre as suas experiências em consultório, porque tem a clínica, né, da universidade que você atuava, na época que você ainda fazia a graduação. Depois, você às vezes teve a oportunidade, de repente, de atuar em algum consultório particular. Como é que foi essa experiência profissional na época da graduação e depois como formada? Então, na graduação, o curso de odontologia é um curso teórico-prático, né? Então, a gente precisa de realizar atendimentos obrigatoriamente para a população, né? Porque isso faz parte do perfil do dentista, né? A gente, como é uma profissão muito prática, a gente precisa colocar os alunos com a mão na massa, então, com atendimentos odontológicos. E tudo vai num processo de evolução natural dentro de uma instituição, dentro do curso de graduação. Então, atendimentos mais básicos, né? Mais simples, até chegar a uns atendimentos de maior complexidade. Enfim, nesse período era muito bacana. A UFES tem uma estrutura de docentes, então muitos professores assim, de excelente qualidade. A gente fazia muito estágio, então tinha muito atendimento clínico mesmo. No último período, por exemplo, a gente fazia muito estágio extracurricular. Já te atendi como paciente lá, e a gente fazia muito estágio extracurricular em asilos, em unidade de saúde, UPA, urgência e emergência. Eu fiquei durante 6 meses, se eu não me engano, no hospital da Polícia Militar, aí o CAM, fazendo atendimento de urgência e emergência, que era um plantão de 24 horas, e a gente ficava sozinho, assim, junto com, né, a galera toda ali que dava um suporte, mas dentro do hospital. Então, isso tudo agrega muito o nosso conhecimento e também a habilidade manual, que é tão importante na odontologia, né? E aí, depois, que daí, nessa época eu não trabalhava em clínica alguma, porque eu era aluna de graduação. Daí vim para a faculdade de odontologia de Bauru, a FOB-USP, e aqui também tem bastante atendimento, só que aí sim numa área que você escolhe. E a área que eu escolhi é de prótese, né? Reabilitação oral. Então, só para deixar mais claro aí para a galera, dentadura, aquela pessoa que perdeu um dente, a gente faz uma reabilitação nesse dente. Geralmente, que a galera conhece bastante são os laminados cerâmicos, também uma parte da prótese, mas não é só ela, né? As facetas aí que estão meio na moda nesse sentido. Então, aqui a gente tinha um atendimento muito grande à população também. Mas no mesmo sentido que na graduação. A população vem primeiro para a faculdade, para depois, então, a gente ter esse atendimento. Em consultório particular, eu também tive uma experiência, então, alguns professores tive a oportunidade, né, de ser convidada por alguns professores para fazer parte da equipe deles. Então, eu atendia em consultório particular, aqui em Bauru. E também, assim, como é uma área que eu gosto muito, e desde o momento que eu saí da graduação, eu entrei na área que eu gosto, assim, sabe? Que é a prótese. Sim. Então, eu faço os atendimentos com o maior prazer. E tenho muitos pacientes que são idosos, e aí eu sou apaixonada, e eu gosto muito. Mas, assim, uma carreira que a gente tem outras linhas, né? Então, eu fazia esses atendimentos clinicamente, nesses pacientes, com a necessidade de cada um. E também dentro da faculdade a gente fazia atendimentos, e como é uma área que eu sigo de mestrado, é uma área da docência, a gente precisa fazer estudos em relação ao âmbito de pesquisa. Então, dentro da universidade, a gente faz as pesquisas, e aí também pesquisas clínicas, pesquisas laboratoriais, in vitro, nesse sentido, que é a área da ciência mesmo. Então, hoje eu faço as duas coisas, e depois que me formar nessa área de ciências todas, terminando o ensino do doutorado, a gente também pode dar aula em universidades. Então, hoje a gente também tem a oportunidade de dar aula em alguns lugares. Então, algumas faculdades a gente dá aula para os alunos tanto de graduação, né, quanto alunos de pós-graduação. São aqueles que saíram da faculdade e, ao invés de ir para a docência, resolveram fazer as especializações.
Então, como eu sou professora da área da prótese, eu dou aula para alunos que querem se especializar na minha área. Então, faço parte de equipes de professores maravilhosos que dão aula para esses alunos para conseguirem se aprofundar mais. E é engraçado, né, fazer essa live aqui, porque eu e o Samir, a gente é amigo desde a época do pré-Cefetes, né? Na época que não tinha pré-IFE. Muitos, mais de 10, com certeza. Mais de 10. E agora a gente é colega de profissão, porque, né, como a Samira acabou de falar, ela também dá aula. Samira, eu recebi 2 perguntas que são importantes a gente comentar aqui, dos meus alunos, para fazer a você. A primeira foi um assunto que já veio na live de quarta-feira, que é sobre morar fora. Né? Na verdade, os alunos perguntam mais essa mudança sua, né, para São Paulo. Mas antes de falar da mudança para Bauru, eu queria que você falasse um pouquinho da sua outra mudança que você precisou fazer ainda na época da graduação. Porque tem gente que acha que você morar na região metropolitana e estudar também na região metropolitana, isso facilita muita coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho, então, sobre o cotidiano do curso de odontologia e a sua experiência de mudar para dentro da cidade que você morava. E depois, como é que foi para São Paulo? Tá, primeiro então vamos começar com a minha mudança na graduação. Como eu disse para vocês no início, eu morava na Serra, que não é na capital, né? Apesar de ser na região ali próxima. E como eu disse também... Isso. Como eu disse também, o ensino da odontologia e a graduação é um período integral. Então, a gente tinha que chegar muito cedo na faculdade e sair 6 da noite, 7, 8, por aí. Certo? Só que como eu morava longe, assim, como tem trânsito, eu demorava de 1h30, 2 horas para chegar na faculdade, na ida, e mais 1h30, 2 horas para voltar. Então, o tempo que eu perdia de transporte era muito grande devido ao trânsito, o fluxo de trânsito que tem em Vitória. E por esse motivo, eu resolvi, conversei com minha mãe, claro, na época, né, que era a pessoa que tinha o poder aquisitivo para me sustentar. E eu comecei a morar em República, do lado da faculdade. E isso me rendeu bons frutos, assim, porque eu chegava mais descansada na faculdade, claramente, conseguia render muito mais. E aqueles laboratórios que a gente tinha a oportunidade de reservar fora do período de aula, eu conseguia reservar todos os laboratórios para eu conseguir acompanhar melhor o curso, assim, né? Porque primeiro quando a gente chega com uma sede de conhecimento muito grande. Então, eu conseguia participar de tudo mais tranquilamente. Então, foi essa primeira mudança que eu tive. Por quê? Porque não era fácil a gente passar 4 horas, né? Eu passar 4 horas em trânsito, não era a única que acontecia isso. E era muito complicado mesmo, né? Chegava em casa, tinha que estudar, e aí acordava às 5 horas da manhã para conseguir chegar na faculdade para ter aula às 8 horas da manhã, para não me perder nem um horário. Então, eu acordava extremamente cedo para conseguir chegar. Então, eu tive esse conforto, na realidade, essa possibilidade de mudar bem do ladinho da faculdade. Eu morava a 3 minutos da faculdade, assim, andando. Era bem tranquilo. Aí morei com algumas meninas. Depois, no fim, fui para uma república de meninos, que até hoje são colegas, né? Enfim, teve essa primeira mudança. Aqui em São Paulo, foi uma decisão que eu tive que tomar, assim. O que eu queria muito na minha vida era fazer o mestrado e o doutorado. Certo? Sim. E mestrado e doutorado na minha área não tem no Espírito Santo. Então, no Espírito Santo é uma forma geral de mestrado e doutorado. Então, é doutorado em ciências odontológicas. Aqui em Bauru, na USP, que é uma faculdade de excelência, a odontologia, não sei se eu vou te dar o dado certo, assim, mas a odontologia há alguns anos estava em 6º lugar no ranking mundial das universidades aqui na USP. Então, é uma faculdade de extrema excelência no Brasil e no mundo. Eu queria muito vir para cá, que tem esse tipo de estudo de mestrado e doutorado em áreas mais específicas. Então, que é a área que eu queria. E aí eu prestei a prova para cá, aí, como eu disse, passei, e aí tive que mudar para cá. Nesse sentido, o início é bem complexo, né? Porque, por exemplo, eu moro aqui, eu estou longe de todos os meus amigos de Vitória, a minha família está toda em Vitória, eu moro aqui há 5 anos, e tem 5 anos... Muita chamada de vídeo. Distante, né? A gente faz chamada de vídeo para matar a saudade, e aí, enfim. E funciona assim. Gosto muito da cidade aqui de Bauru.
E me adaptei fácil, assim, digamos, porque eu tive bastante apoio de família, de amigos, e aqui tinha muitas pessoas receptivas mesmo, sabe? A cidade é bem acolhedora, pelo menos na época, para mim, foi muito importante isso. E, enfim, aí eu vim para cá, e no início a gente entra no mestrado e passa por esse processo também de seleção e de bolsas, né? Então, existe uma bolsa que é fornecida para os alunos, uma bolsa de pesquisa. E aí, no mestrado, a bolsa era o que eu tinha para sobreviver aqui, certo? Só que o valor dessa bolsa não é muito alto. Bauru é diferente de São Paulo. Né? Oi? Que é uma bolsa do governo federal, né? Isso. E Bauru, assim, o custo de vida é um pouco diferente. É diferente de São Paulo capital. O custo aqui é mais baixo de vida. E aí essa bolsa, eu conseguia pagar bastante coisa. Aluguel eu dividia, né? Lógico, o aluguel, as contas com outras pessoas. Até hoje eu faço isso, né? Estou aqui dividindo também. República com outra pessoa. E eu já dividia isso lá na época do mestrado. Só que no mestrado a bolsa é um pouco menor do que a do doutorado. Só que faz uma diferença bem grande, né? Então, na época, minha mãe teve que mandar uma grana, assim, para eu conseguir me sustentar aqui de uma forma com maior qualidade, assim. E Entendi. É isso. Foi a segunda mudança que eu tive. Um pouquinho dessa questão de questão de ordem financeira, né, do custo de vida em Bauru, em Vitória e tudo mais. E a segunda pergunta é mais ou menos nesse sentido, porque os meus alunos perguntaram assim, que geralmente o curso da saúde, como a odontologia, a fisioterapia, a própria medicina, são cursos que às vezes podem ser caros, né? E aí a pergunta é, você como aluna de escola pública, né, que chegou a entrar na universidade, enfim, por meio de cotas e tudo mais, como é que você fez para cursar a odontologia, enfim, com esse curso todo, se é realmente caro, se não é? Como é que você avalia e como é que foi a sua vida acadêmica em relação a essas questões? Então, o curso de graduação na odontologia, mesmo você fazendo uma faculdade pública, né, é um curso que tem um custo elevado, porque os materiais odontológicos, eles não são cedidos em sua maioria, né, pelas universidades, alguns materiais de consumo são cedidos, e a gente precisa desembolsar esse dinheiro. Realmente é um valor alto. Eu acredito, isso daí é achismo, tá? Eu acredito que o curso de odontologia seja o curso mais caro mesmo na área da saúde, porque devido a essa quantidade de materiais. E para isso, você precisa ter alguém realmente, a sua família precisa desembolsar um dinheiro para te ajudar nessa situação. É lógico que não é assim, do nada você vai ter que pagar todo o material de uma vez. É por períodos, né? Então, você compra aquela lista de materiais pelos períodos determinados. Então, os professores dão uma lista, a gente envia a lista para Dental, que a gente chama, né? Que é a loja de produtos odontológicos. Eles fazem a cotação do valor e a gente vai lá e faz o acerto, né? Compra os materiais e passa aquele período sem ter que ter maiores gastos. No próximo período, a mesma coisa. E assim vai. Então, é um curso que tem a necessidade que seu pai te ajude nesse sentido, porque a gente não consegue trabalhar, né, para ajudar, porque é um curso integral. Então, assim, na época, eu fazia muito evento. Lauro lembra disso. Eu fazia muito evento nos finais de semana para ajudar com os custos. Então, isso, lógico, dá, né, para fazer. No final de semana você consegue tirar a grana, talvez, de algum lugar. Mas, na realidade, quem teve a maior parcela ali foi a minha mãe, que pagou os materiais. E realmente é assim. É bem mais complicado. Agora, não são todos os cursos da área de saúde que têm um custo muito parecido. Porque alguns cursos não têm essa quantidade de materiais tão, né, que geralmente os alunos precisam comprar. Medicina, geralmente estetoscópio, livros. Então, o custo fica um pouco mais baixo. Por ter, né, a odontologia precisar de, né, dinheiro assim, para conseguir comprar os materiais, eu não comprava livros. Certo? Os livros eram os livros que eu pegava na biblioteca que o aluno tem direito. Bom, era isso que eu fazia. E, enfim, tem bastante curso mesmo. Mas esses materiais, por exemplo, servem até hoje para mim, entendeu? São materiais que
tem a vida útil até grande. Então, eu consigo, utilizo os mesmos materiais da graduação até hoje na clínica. Entendi. Respondi. E para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo de hoje, o que você pode dar de dica e de sugestão para os alunos que estão assistindo aqui, que estão conhecendo um pouco da sua história, do curso seu na UFES e também em Bauru? Que sugestão você pode dar para eles que estão assim, pensando no vestibular e querem talvez tentar odontologia ou qualquer curso da área de saúde, né? Sim. Assim, os cursos, quem tem o sonho assim da área da saúde, geralmente tem esse sonho muito assim impregnado e que não sabe que não vai ser qualquer área que vai agradar, talvez, ou realmente não, né? A palavra não é nem agradar, mas satisfazer, sabe? E o que eu digo, assim, não desista, porque tenho vários colegas que não passaram na federal no primeiro instante, não desistiram e hoje está dentro de universidades fazendo medicina, fisioterapia, terapia ocupacional. Independente da área, não dá para desistir, tem que manter os estudos e ter força de vontade. É isso que é a primeira dica valiosa. A segunda dica, eu acho que é pesquisar realmente formados, pedir opinião mesmo, para saber se essa área realmente é uma área que você gostaria de atuar, talvez algum estágio, para você vivenciar mais aquilo. E eu acho que é basicamente isso, assim. Dessa forma a gente consegue deixar, né, a mente mais clara e conseguir fazer as coisas, tem uma certeza maior, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu quero muito, muito, muito odontologia ou medicina, e quando vai ver não é aquilo que realmente te satisfaz. Então, antes de ficar paranoico, assim, porque o ensino médio, né, esse período de pré-vestibular é muito terrível, assim, para a pessoa, é bem cansativo psicologicamente falando. Então, ter foco agora que uma hora vai passar e tudo vale a pena. Recompensa, assim. O final é extremamente valioso, assim. Então, não desistir mesmo, manter o foco aí nos estudos para conseguir chegar lá. Tá ótimo. Então, Samira, obrigado. Imagina, obrigada a você. Por aí, os nossos alunos agradecem, o IFES também. E a gente vai encerrar aqui essa chamada. Tchau, tchau. E agora a gente vai passar para a última convidada de hoje, que é a Thaís. Vamos passar para a Thaís agora. A Thaís deve estar acompanhando a gente aqui também. Opa, só um instante. Deixa eu achar a Thaís aqui. Pronto, sou chamada a Thaís. Thaís também está em São Paulo. Vamos ver onde ela está agora, né? Porque a vida de comissário não é tão simples assim. Vamos ver, aguardar ela conectar aqui. Ei, Thaís! Olá! Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Quando a gente estava planejando o Conexão IFES, né, que é esse programa que a gente está fazendo aqui, a gente queria mostrar várias possibilidades, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já teve um engenheiro, que é da área de ciências exatas, a gente já teve uma dentista, que é da área de ciências da saúde, mas era também interesse meu mostrar para os nossos alunos que nem todas as profissões que a gente escolhe trilhar ao longo da vida necessitam de ter uma graduação, né? Então, a gente tem essa oportunidade, né, de pensar em algumas profissões que tem principalmente as questões, algumas de profissionais liberais ou voltadas às artes plásticas, né, que não tem uma formação ainda específica. E aí, logo de início, eu pensei em você, porque é uma profissão um pouco inusitada, por assim dizer, pouca gente pensa na vida de comissário. E aí eu falei assim, vou chamar a Thaís, e assim, eu agradeço de coração que você tenha aceitado. Eu sei que essa vida é muito corrida, né, a gente disputa muito, né, quem fica nos aeroportos. Então, eu sei como é que é. Então, eu agradeço de coração que você tenha aceitado participar com a gente dessa live de hoje. Tá travando. Ela também é aluna. Quarta-feira, a gente teve 3 ex-alunos aqui também. A Thaís foi minha aluna lá no IFES de Linhares. E hoje é comissária de bordo de uma companhia aérea. E vai contar pra gente um pouquinho sobre essa experiência, né?
essa paixão que ela sempre teve, que sempre foi um sonho dela, vou contar um pouco sobre isso. Isso que ela fez, né? Um pouquinho qual a capacitação necessária para quem quer ser comissário de bordo ou um piloto, enfim, qualquer uma dessas profissões relacionadas à aviação civil. Então, obrigado de novo. Queria que você começasse contando para a gente como que você decidiu ser comissário de bordo. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Queria também agradecer o Lauro por sempre lembrar de mim, sempre responder meus stories. Bom, eu nasci, fui criada em Linhares, Espírito Santo, né? E desde os 10 anos de idade, eu tinha esse sonho de ser comissária. Eu nunca tinha conhecido ninguém, até porque Linhares eu nunca, né? Não tem nem aeroporto direito, então eu não conhecia ninguém da área, mas eu tinha um sonho dentro de mim. Você tá conseguindo ouvir, Lauro? O seu tá travado, seu vídeo pra mim. Tô. Tá travando um pouquinho, mas tô conseguindo te acompanhar. Então tá. E eu sempre tive esse sonho e sempre busquei na internet, porque eu não tinha contato com alguém que fosse comissário para tirar as minhas dúvidas. Então eu sempre busquei na internet. Primeiro você precisa fazer um curso para ser comissário, você não precisa ter uma graduação. Então é um curso de que eu fiz na Fly Center, eu fiz à distância. Então, tem como você fazer presencialmente e como fazer à distância. Como no meu caso, em Vitória tem. Quem é do Espírito Santo tem em Vitória e em Vila Velha, dá para fazer presencialmente. Mas no meu caso, eu não teria grana para me mudar, me manter lá e fazer o curso presencial. Então, eu fiz à distância numa escola de São Paulo e eu fiz durante 4 meses. Tem como você fazer durante 45 dias, tem como você fazer durante 50 dias e até de 6 meses. São várias durações. Aí vamos supor, o de 50 você vai estudar todos os dias, de tarde e de manhã. O de 6 meses você vai estudar 2 vezes por semana. Então depende muito do seu objetivo e do que você tem de tempo naquele momento. Eu, na época, escolhi o de 4 meses. E eu conciliava com o IFES que eu fazia, né? Eu já estava no 4º ano do IFES. E para você fazer o curso, você tem que ter no mínimo 18 anos. Você tem que ter a conclusão do ensino médio. Mas aí como que eu fiz, sendo que eu ainda estava no ensino médio? Eu peguei a minha conclusão do ensino médio pelo Enem. Então eu fiz o Enem, peguei a conclusão para ter o certificado. Fez a certificação, né, pelo INEP. Isso, e comecei a fazer o curso. E você também vai precisar de um CMA. O que é o CMA? É um certificado médico aeronáutico, onde você vai fazer vários exames, você vai levar num médico credenciado pela ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, e então ele vai ver se você está apto ou não para ser comissária. Você tendo isso, você pode ingressar no curso. Feito o curso, no curso tem algumas matérias. O meu curso foi à distância, mas eu tive que ir até São Paulo uma vez para fazer a sobrevivência na selva. E aí eu tive que ir porque não tem como fugir. Então eu fui lá fazer a sobrevivência na selva e é bem legal, muito legal. Você fez o curso, acabou. Você vai ter, então, que fazer uma prova, como se fosse a OAB de advogados. Você vai ter que fazer uma prova para ter a sua carteira, mais ou menos isso. E você fez a prova onde? Eu fiz em Minas Gerais, não tem Espírito Santo. Mas, se eu não me engano, tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e não lembro dos outros lugares. Mas eu fiz em Minas. Então, a prova é paga. Dura mais ou menos 2 horas, é rapidinho, e são matérias que você viu no curso, é super tranquilo. Se você estudou, não tem por que ficar com medo ou algo do tipo. Feito isso, você E é uma prova teórica sobre a profissão. É uma prova teórica, isso, sobre a profissão. É no do e na mesma hora sai o resultado. E Entendi. aí você, tendo isso, você já está pronto. Você já está pronto para enviar currículos. Hoje no Brasil, nós não temos muitas empresas aéreas. Então, as que nós temos aqui é tudo online, assim. Você vai aplicar o seu currículo online,
mas somente quando elas abrirem vaga. Então, você tem que ficar bastante de olho nisso. Ela te Entendi. chamou para a seleção, aí começa a etapa da seleção, que não tem para onde correr. Normalmente é em São Paulo, então você vai ter que ter uma graninha para vir para São Paulo. E são várias etapas. Algumas empresas são 2, outras 3, e até tem umas empresas que são 7 etapas. Então, aí, Aham. que está sempre vindo para cá. E além desse curso específico para ser comissário, é necessário ter, por exemplo, um curso de idioma ou ser fluente em algum idioma ou não necessariamente? Hoje no Brasil, as empresas pedem pelo menos o inglês intermediário. Então, isso é obrigatório. Você precisa... Com certificação? Ou eles fazem uma prova na hora da Isso, seleção? aí no processo seletivo vai ter a prova escrita, vai ter uma conversa com outra pessoa, e aí eles que vão avaliar o seu nível de inglês. Aham, entendi. E aí, então, você fez seu curso, você passou na prova em Minas, recebeu o papel e aí você foi atrás da empresa e começou Foi atrás. depois conseguiu Isso. Aí a trabalhar, eu fui né? atrás. E aí, como foi essas primeiras experiências como comissário? Como é que é a vida de comissário? É bem diferente do que eu imaginava. É bem corrido. Bom ou ruim? Bom, é bom. No sentido bom. Mas, assim, é muito corrido. A gente faz muito mais coisa do que eu achei que fizesse. Aham. E, pra mim, a questão mais difícil é ficar longe de casa, longe da família, né? Mas, assim, Sei bem. a gente tem a oportunidade de conhecer o Brasil e o mundo. A gente tem a oportunidade de conhecer pessoas o tempo todo. Ser humano, porque a gente acaba conhecendo muitas culturas, a gente aprende a conviver com pessoas diferentes. E eu acho que um legal da aviação, que muita gente pergunta, é assim: Thaís, mas você voa todo dia com a mesma tripulação? Não. Cada voo que a gente faz são pessoas diferentes. Então pode ser que eu vou ver aquela pessoa apenas Não é a uma mesma vez. equipe, né? Não é. Então pode ser que eu voe com ela apenas uma vez e nem veja ela mais, porque nós somos em muitos, né? Uhum. E uma coisa que eu, por exemplo, não sabia, aprendi convivendo com você e te acompanhando, é a questão da base. Como é que funciona essa questão da base do comissário e de toda a tripulação, na verdade? Bom, é assim, cada empresa ela vai ter algumas bases espalhadas pelo país onde ela necessita que a gente esteja ali se apresentar para trabalhar. Então, a empresa que eu trabalho tem base no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza. Acho que são essas, acho que eu não... Você entra na empresa, é a empresa que te direciona para a base, não é você. A gente caiu a conexão, mas a gente está voltando. Só um instante, pessoal. Vamos só aguardar aqui todo mundo voltar para a gente retomar o nosso bate-papo aqui com a Thaís. Vamos só aguardar uns minutinhos para a Thaís voltar e a gente já faz a chamada. Enquanto o pessoal está entrando, só reforçando que a gente está fazendo conexão IFES, que é a nossa maratona de lives aqui no Instagram, é a terceira dessa semana, para a gente encerrar esse primeiro bloco. Vamos ver se a nossa convidada já está aqui disponível. Ainda não. Quando a Thaís retomar, a gente faz a chamada. A Thaís entrou. Oi, desculpa, nossa conexão caiu aqui, mas acho que agora vai. Você estava falando para a gente da base, né? Que você falou que tem várias bases no Brasil, citou as cidades,
e aí foi quando a conexão caiu. Isso. Aí a empresa que te coloca na base onde ela está precisando de gente, inicialmente eu fui para Brasília. Só que eu queria ficar mais perto do Espírito Santo, porque eu quero morar no Espírito Santo. E aí eu Aham. pedi de transferência para o Rio de Janeiro. E eu consegui, tô no Rio há uns 3 meses. Então hoje eu me apresento para trabalhar no Rio de Janeiro, mas eu moro no Espírito Santo. E como é que funciona para você chegar até a sua base, né? Você pega o avião, né? Provavelmente. Pois é, nós temos. A gente não paga passagem aérea em nenhuma empresa, nem na que a gente Uhum. trabalha, nem nas outras. Então é como se a gente estivesse pegando uma condução para ir para nossa casa, né? A gente depende daquilo para ir para casa. Só que a gente só entra no avião se ele tiver lugar. Se o avião tiver cheio, a gente não vai. Então a Aí gente tem que esperar o próximo, mesmo que seja de outra companhia. Então a gente corre muito risco. A gente às vezes tem que sair de casa ou um dia antes do nosso trabalho, ou pegar 2 voos antes. A gente nunca pode deixar para cima da hora. A gente sempre tem que se precaver. E você avisa antes da companhia aérea que você vai entrar, ou pode ser já no portão de embarque, ver se tem o local e você entra para ir para sua base, né, no caso. Aí cada empresa ela tem um site onde a gente pode estar tirando o nosso passe, fazendo o nosso check-in, né? A gente faz o nosso check-in, chega no aeroporto, vai no portão, igual um passageiro, e pergunta como que tá o voo? Tá lotado? Você acha que dá para eu ir? Você acha que vai dar? Aí a pessoa vai falar, olha, tá lotado, mas vamos aguardar. Ou não, tá tranquilo, vai dar para ir. Então a gente vive sempre naquela aventura, né? Aham, entendi. E aí uma pergunta que acaba sendo inevitável, aliás, antes de eu fazer essa pergunta, alguém aqui no chat perguntou como é que funciona para voo internacional, se você já começa entrando na empresa podendo fazer voo internacional. Aí depende de cada empresa, depende da demanda da empresa, né? Na empresa que eu trabalho, você precisa de 6 meses no mínimo de empresa. Aí você pode se candidatar ao voo internacional, vai ter uma lista. E quando você chegar na sua vez, você é convidado a participar do voo internacional. Aí é de Entendi. empresa para empresa, depende da empresa. E uma pergunta que é inevitável fazer nos dias atuais é como é que vocês estão se preparando, né, para essa situação que a gente está vivendo em relação ao coronavírus, né? Como é que Pois é é, a angústia de trabalhar diretamente com o público, né? na aviação hoje, a gente está passando por um momento atípico e um momento muito triste para todos nós, né? Os Aham. voos, todas as empresas estão reduzindo a malha, então a gente está voando tipo 10% do que a gente voava. É praticamente isso, né? A empresa que eu trabalho está com 50 voos diários em todo o Brasil. Isso é muito pouco em relação Nossa, ao que muito pouco. fazia. Em relação ao que fazia. E então a gente está na incerteza do que vai acontecer nos próximos meses. As empresas já estão abrindo licença não remunerada, então, porque não vai ter como ter esse tanto de tripulante, não tem voo pra gente, né? Então é melhor eles darem essa opção e a gente voltar trabalhando depois do que demitirem a gente. Entendi. E para a gente encerrar então a nossa live de hoje, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Uma aluna que já botou que sonha em trabalhar na aviação. Eu fui seu professor, eu já sabia desse sonho seu e a gente acompanhava, ficava sempre na torcida. E assim como tem essa pessoa que quer trabalhar na aviação civil, existem outras que querem outras profissões que não dependem de uma graduação. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, né? Porque às vezes a gente vive numa sociedade que, de fato, né, precisa de uma graduação para muitas profissões, para a grande maioria, né, risco dizer, mas existem aquelas que não precisam. Então, qual é a sugestão que você dá para essas pessoas que às vezes as pessoas falam, tem que fazer uma faculdade, e aí, né, tem um curso específico para essa outra profissão que às vezes é preciso cursar. Sim, eu acho assim, você tem que fazer o que você tem vontade. Não ir pelo que as pessoas acham, entendeu? E se você vai ser Aham. feliz fazendo aquilo, faça. E não é muitas vezes porque você não vai fazer uma graduação que você não vai ser bem remunerado.
Então, eu acho Nem vai ser feliz, né? sim. Então, eu acho que precisa falar como administradora, como técnica e administração. A gente precisa pensar fora da caixa. Eu acho que essa é a frase, pensar fora da caixa e ser o que a gente quer ser. Se você quiser fazer um curso agora, tentar, não gostou, mas você tentou, parte para outra coisa. Então, eu acho que essa é a palavra, pensar fora da caixa. Então tá. Thaís, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. A gente está fazendo essa maratona para tentar mostrar para todo mundo que está acompanhando as nossas lives as várias possibilidades, né, do engenheiro ao comissário de bordo, para que todo mundo consiga entender um pouquinho como funciona cada profissão e os caminhos que são necessários para chegar até ela. Então a gente agradece em nome do IFES, em nome do meu grupo de pesquisa, e a gente vai encerrar então a chamada, tá bom? Eu que agradeço por ter lembrado de mim. Muito obrigada. E quem precisar de alguma sugestão ou tiver alguma dúvida, pode mandar no meu Instagram que eu respondo. Ah, que ótimo. Obrigado, viu, Thaís? Tchau. Nada, beijo. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar a nossa live de hoje. A gente teve 2 problemas técnicos que a gente caiu 2 vezes, isso é porque tem muita gente usando a internet e tá ficando realmente estável, tanto para a gente aqui na Grande Vitória, como para os nossos convidados, que às vezes são de São Paulo, como a Thaís que acabou de conversar com a gente. Mas a gente está tentando manter a nossa programação e respeito a vocês que estão acompanhando a gente. A gente vai tentar disponibilizar o vídeo de hoje no canal do YouTube do IFES Vila Velha. No entanto, a gente vai precisar aguardar para ver se a gravação vai ficar processada. A da semana passada, desculpa, de quarta-feira, por conta da internet ter caído, a gente não conseguiu salvar e colocar no YouTube. Mas a live da professora Marcela está disponível e, além disso, a gente postou uma página, uma notícia com links de pesquisas que ela citou ao longo da live que também são úteis em relação ao coronavírus. A gente volta na segunda-feira com 2 convidados muito especiais, uma professora da Unirio e um pesquisador da Fiocruz, que vão dizer para a gente como que funciona essa modelagem matemática que dá para a gente calcular a curva, a tão famosa curva que a gente quer achatar com esse isolamento social. Então eu convido vocês para 15 horas, está aqui disponível no nosso Instagram do IFES Vila Velha, para poder ver a matemática por trás do coronavírus, tá bom? Muito obrigado a todos e a gente se vê na segunda-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau.